bem-vindo ao canal História para Enem, onde resolvemos aqui as questões de história do Brasil dos Enems passados. Na última aula nós abordamos as questões que tratavam das revoluções acontecidas no Brasil, colônia, império, república. Na aula de hoje nós resolveremos questões que abordam sobre o segundo reinado. Como temos 6 questões que abordam o tema do segundo reinado, nós vamos dividir essa aula em duas. Nessa primeira aula resolveremos 3 questões e na próxima aula resolveremos mais 3 questões. Para resolver as questões de hoje, faremos um breve resumo do segundo reinado no Brasil, o período mais longo de um governante já exercido no nosso país. Em 1831, Dom Pedro I, então imperador do Brasil, abdica ao trono em favor do seu filho Dom Pedro, que só tinha 5 anos de idade e, portanto, não poderia assumir o trono, ficando sob a custódia de políticos na chamada regência. Com 14 anos, vão se aplicar o golpe da maioridade, que provocou a sua emancipação política e, por conseguinte, o mesmo pôde assumir o trono, passando a ser o segundo e último imperador do Brasil, chamado Dom Pedro II. O segundo reinado é um período da história brasileira em que o país foi governado por Dom Pedro II. Esse período estende-se de 1840, quando Dom Pedro II vai ser coroado imperador após o golpe da maioridade, e encerra-se em 1889, quando da proclamação da República coloca o fim então à monarquia aqui no Brasil. Nós destacamos as seguintes informações sobre esse período. A coroação de Dom Pedro II ocorreu por meio do golpe da maioridade em 1840. Os 2 partidos que controlavam a política brasileira eram o Partido Liberal e o Partido Conservador. O sistema político brasileiro ficou conhecido como parlamentarismo às avessas. Na economia, o café estabeleceu-se como o nosso principal produto e entre 1840 e 1860 aconteceu um período de prosperidade conhecido como Era Mauá. A abolição da escravatura foi resultado de uma intensa mobilização popular e política aliada com as resistências realizadas pelos escravos. Concretizou-se com a assinatura da Lei Áurea em 13 de maio de 1888. Falando sobre o parlamentarismo às avessas, o Brasil funcionava como uma monarquia parlamentarista, na qual o imperador interferia na política sempre que houvesse ou fosse necessário para garantir seus interesses. Assim, se fosse eleito um primeiro-ministro que não lhe agradasse ou não fosse de acordo com os interesses do imperador, este o destituía, e se a Câmara dos Deputados tomassem medidas que também não agradassem ao imperador, ela era dissolvida. Ou seja, no parlamentarismo, a Câmara, os deputados e o primeiro-ministro é quem dá as ordens. Aqui, eles só serviam de capacho para o rei, no caso o imperador Dom Pedro II. Por isso, o parlamentarismo às avessas. Após esse breve resumo sobre o segundo reinado, vamos agora resolver as 3 questões da aula de hoje. No Caderno Amarelo de 2014, nós temos a questão 3, que traz um texto sobre uma manifestação ocorrida no Rio de Janeiro em 1879. O texto diz o seguinte: em 1879, cerca de 5.000 pessoas reuniram-se para solicitar a Dom Pedro II a revogação de uma taxa de 20 réis, um vintém, sobre o transporte urbano. O vintém era a moeda de menor valor da época. A polícia não permitiu que a multidão se aproximasse do palácio. Ao grito de "fora o vintém", os manifestantes espancaram condutores, esfaquearam mulas, tiraram bondes e arrancaram trilhos. Um oficial ordenou fogo contra a multidão. As estatísticas de mortos e feridos são imprecisas. Muitos interesses se fundiram nessa revolta, de grandes e de políticos, de gente miúda e de simples cidadãos. Desmoralizado, o ministro caiu. Uma grande explosão social detonada por um pobre vintém. O enunciado diz o seguinte: a leitura do trecho indica que a coibição violenta das manifestações representou uma tentativa de
A repressão violenta a manifestações populares já se tornou hábito pelo mundo afora, né? Tem uma grande carga histórica. Percebe-se que tradicionalmente no Brasil esta tática é aplicada a fim de tentar conservar o poder dos governantes, inibindo qualquer forma de adversidade e oposição, mesmo dentro de uma democracia. O que se observa aqui é que é uma clara alusão dentre este evento com os acontecimentos que vai ocorrer em 2013 no Brasil, já que a questão é de 2014, onde tivemos uma forte e violenta repressão, e o MEC vai justamente colocar essa questão para dizer o porquê é que existe a violência na repressão. Ou seja, a coerção violenta dos manifestantes representou uma tentativa de conservar o exercício do poder, seja durante o Império Brasileiro, seja recentemente. Essas atitudes têm sido comuns em regimes liberais democráticos. A utilização de violência para barrar manifestante que possa pôr em risco o poder das autoridades. Portanto, devemos marcar a letra D, ou seja, conservar o exercício do poder é o que indica o texto que faz a coibição violenta das manifestações. No Caderno Amarelo 2015, na questão 21, nós temos duas imagens de Dom Pedro II e um texto que diz o seguinte: essas imagens de Dom Pedro II foram feitas no início dos anos de 1850, pouco mais de uma década após o golpe da maioridade. Considerando o contexto histórico em que foram produzidas e os elementos simbólicos destacados, essas imagens representam basicamente, o que o enunciado está solicitando é a representação dessas duas imagens, vamos botar assim, 10 anos depois do golpe da maioridade, que quando aconteceu, Dom Pedro tinha 14 anos. Por consequência, essas imagens ele vai ter entre 24 e 30 anos. O que elas querem dizer? Simples, a produção dessas imagens tinha por objetivo demonstrar um equilíbrio, força e segurança na imagem do imperador, visto o contexto no qual chegou ao poder, ou seja, pelo golpe da maioridade. Cerca de 10 anos se passaram desde sua ascensão através do golpe da maioridade, porém ainda tinha 25 anos e devia à população uma imagem enaltecedora. Ou seja, a imagem vem simplesmente mostrar um imperador adulto que governaria segundo as leis, e não um imperador que passou por cima das leis para fazer o golpe da maioridade. Portanto, devemos marcar a letra B, pois as imagens de Dom Pedro II foram feitas no início da década de 50 e apresentam elementos simbólicos como a barba, a postura e as vestes oficiais que permitem interpretar o imperador como um adulto maduro. No Caderno Amarelo 2014, nós vamos ter outra questão também do Segundo Império, que é a questão 31, que fala sobre o regime monárquico. Um texto de Bastos que fala o seguinte: respeitar a diversidade de circunstâncias entre as pequenas sociedades locais que constituem uma mesma nacionalidade, tal deve ser a regra suprema das leis internas de cada estado. As leis municipais seriam as cartas de cada povoação doadas pela Assembleia Provincial, alargadas conforme o seu desenvolvimento, alteradas segundo os conselhos da experiência. Então, administrar-se-ia de perto, governar-se-ia de longe, algo a que jamais se atingirá de outra sorte. O enunciado diz o seguinte: o discurso do autor no período do Segundo Reinado no Brasil tinha como meta a implantação do... O que é que o enunciado vem solicitar? Ele quer saber o que foi implantado no Segundo Reinado para fazer como estava dito no texto: administrar-se-ia de perto, governar-se-ia de longe, conforme o seu desenvolvimento para cada estado, sendo os mesmos das pequenas sociedades locais nas mesma nacionalidade. Ou seja, temos que entender que por mais que Dom Pedro II tenha sido um monarca centralizador, como era o seu pai, Dom Pedro I, sua postura política era variável e flexível, visto que ajustava e direcionava o Brasil para certas autonomias em alguns âmbitos.
que se aproximava bastante do princípio federalista. Então, o texto defende o respeito à universidade e circunstâncias das sociedades locais, ou seja, defende um nível de autonomia relevante para as assembleias provinciais. Isto caracteriza a regra geral do sistema federativo de autonomia dos governos regionais, em que o governo central apenas administra as questões de âmbito nacional. Portanto, a meta era a implantação de um modelo territorial federalista, segundo o que está escrito no texto. Portanto, devemos marcar a letra C. Bem, galera, nessa aula falamos sobre o segundo reinado no Brasil e na próxima aula continuaremos falando sobre esse segundo reinado, pois, como eu falei no início da aula, temos 6 questões e se eu botasse as 6 aqui numa aula só, o vídeo ficaria muito extenso, impróprio para o estudo. Por isso, dividi em 2 partes. Hoje resolvemos 3 questões, 2 de 2014 e 1 de 2015. Na próxima aula resolveremos mais 3 questões. Agora vou necessitar que vocês apertem o botão de joinha que está aqui embaixo, dê o seu like, curtam nossa página, se inscrevam no nosso canal. Continuar sempre colocando essas aulas para que vocês tenham bons estudos, consigam gabaritar a prova e humanas no Enem deste ano. Para isso, agora eu deixo a minha torcida para vocês, que vocês tenham um bom estudo, fiquem com Deus e até a próxima.